é ventilação pulmonar. Você está tirando o oxigênio do ambiente e está levando para os seus pulmões. Tá? Então não é respiração celular. Respiração celular é tudo aquilo que vai acontecer dentro da nossa célula, é tudo aquilo que vai metabolizar o que nós comemos. Então, onde que nós vamos tirar essa energia, essa respiração? Quando a gente respira, a gente libera energia. Tudo bem? Então, da onde que nós vamos tirar tudo isso? Do alimento que nós comemos. Então, quando você faz uma refeição, você retira carboidratos, você retira proteínas, você retira lipídios. O carboidrato é uma molécula grande. Quando você come, ela vai precisar ser quebrada e precisa ser transformada em algo menor para o nosso organismo conseguir metabolizar. Tudo bem com isso? Então, essa molécula menor é a molécula que vai dar energia para a nossa célula. A professora Marina, quando deu aula de citologia, aula sobre células, ela falou que a mitocôndria era a nossa termoelétrica, porque ela ia gerar energia. E é exatamente isso. Quando os seres fazem respiração aeróbica com presença de oxigênio, nós temos toda a nossa energia convertida ali na mitocôndria a partir de substâncias que nós ingerimos. Bom, se você já assistiu alguma aula na escola ou em algum outro lugar sobre respiração celular, você vai ver que toda substância que participa dessas reações é a glicose, certo? Mas será que é porque a glicose é a mais energética? Negativo. A glicose, ela não é a mais energética, mas ela é a que quebra mais rápido e libera energias de forma mais eficiente. A substância a macromolécula mais energética que nós temos é o lipídio. Só que o lipídio, nós não vamos estudar muito aprofundado isso porque não é questão de prova. Ele demora muito para ser oxidado, muito para ser quebrado. E a nossa célula ela precisa de rapidez. Então vamos nos basear nessa aula sobre a quebra da glicose. A partir da quebra da glicose que nós vamos ter a energia para a nossa respiração celular acontecer. Tá bom? Então, começando a nossa aula, eu coloquei que o metabolismo, lembra da nossa primeira aula? Eu falo que metabolismo são um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso organismo. Tudo bem? E essas reações químicas, elas podem ser quebra de glicose, quebra de carboidrato, quebra de lipídio. Aqui vai ser quebra de glicose porque vai gerar energia de forma eficiente. Mas como que isso vai acontecer? Então vamos supor que você acordou e comeu o seu pãozinho. O seu pãozinho tem carboidrato. Carboidrato vai ser quebrado em glicose. Como que isso vai acontecer? Quebrou em glicose, ela vai precisar gerar ATP. O que é ATP? ATP é como se fosse uma molécula menor que vai guardar essa molécula de glicose de forma mais compactada. Vamos supor, você tem lá um cofrinho na sua casa e aí todo dia você deposita 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Aí você precisa de R$1 em algum momento da sua vida. O que você vai fazer? Você vai pegar 10 moedas e vai ficar carregando? Não, é melhor você trocar essas 10 moedas por R$1. Né? É melhor carregar R$1 do que carregar 10 moedas. Então, esse é o objetivo aqui da quebra da glicose. É você transformar toda a energia dessa quebra em ATP, em uma molécula menor. Como que é esse ATP? Esse ATP ele é composto de uma base nitrogenada chamada adenina, de um açúcar chamado ribose e de 3 ligações de fósforo. Essas 3 ligações, gente, elas são muito importantes, porque são a partir delas, da junção delas, que nós vamos ter toda a energia para tudo isso que eu vou explicar acontecer. Então, da onde que vem a energia? Vem da ligação fósforo do ATP. Tá? Então, nosso objetivo aqui, lembrando, quebrar a glicose, transformar ele em ATP, e ATP é energia, libera energia. Essa energia está ligada aonde? A energia está ligada na ligação fósforo da molécula de ATP. Tá bom? Então, tudo bem. Vamos lá, vamos continuar a nossa reação química. A
juntar com o oxigênio e vai gerar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de água, mais a energia que é o ATP. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não vai ser gerar gás carbônico e não vai ser gerar água. O nosso organismo, o objetivo é a energia, é o ATP, tá? Mas como que isso vai acontecer? O gás carbônico que nós temos aqui, ele vai vir da oxidação da glicose. A água que a gente gerou ali, ela vai ser oriunda do oxigênio inicial que se juntou com a glicose. E aí nós vamos ver como esse processo vai acontecer. Quando ocorre essa quebra de cada uma dessas moléculas aqui, desses átomos, nós temos a liberação de elétrons e nós temos a liberação de hidrogênios. E o que vai acontecer com esses elétrons e com esses hidrogênios que foram liberados durante essa quebra? Eles vão ficar lá livres na célula, passeando, dançando? Não. Eles vão ser carregados como se fossem caminhãozinhos. São caminhãozinhos que existem na nossa indústria. Esses caminhãozinhos, eles são chamados de NAD e FAD. O NAD e o FAD, eles vão ser muito importantes para carregar os elétrons e o hidrogênio oriundo da quebra da glicose. Feito isso, vamos entrar propriamente na quebra da glicose com a glicólise. Vamos lembrar lá da nossa mitocôndria. A mitocôndria termoelétrica da célula vai gerar energia. Como que isso vai acontecer? Nós temos a organela mitocôndria mergulhada no nosso citossol. Nosso citossol, ele é composto por águas e sais minerais. Como a Marina falou na aula dela de citologia. Se vocês não assistiram essa aula, é importante que assistam para conseguir entender esse processo. Lá na glicólise, o que vai acontecer? A molécula, ela vai se degradar, a molécula de glicose, essa daqui, ela vai se degradar e vai gerar 2 piruvatos, ou 2 ácidos pirúvicos. E junto com esses ácidos pirúvicos, ela vai liberar 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de energia. Aí você vai perguntar, professor, então acabou. Degradou a glicose ali, na quebra da glicose. Glicose, lise de quebra da glicose, mas não. Esse ácido pirúvico, ele vai precisar continuar sendo quebrado, senão não tem eficiência. Ele é uma molécula ainda de glicose, só que em 2, dividido em 2. O que vai acontecer? No citoplasma, a glicólise ela vai acontecer e vai liberar o ácido pirúvico, e o ácido pirúvico ele vai continuar o processo dentro da mitocôndria. Então, a glicólise é um processo que ocorre fora da mitocôndria. Ele vai acontecer no citoplasma da célula. Só depois que ele quebra o ácido pirúvico e libera a energia, é que ele vai entrar dentro da mitocôndria. Então, se tiver alguma questão aí na ETEC ou no Instituto Federal ou em alguma prova que vocês forem fazer, que fala, a glicólise acontece na mitocôndria. Não, ela acontece no citoplasma. Quando ela entra dentro da célula, ela precisa se preparar. Ela precisa se preparar para fazer o chamado ciclo de Krebs. Como que ela vai se preparar para fazer o ciclo de Krebs? Aqui nós temos 2 moléculas de ácido pirúvico oriundos da glicose. Essa molécula ela vai se oxidar. Oxidação é sempre quebra. Quando ela quebra, ela vai liberar 2 moléculas de gás carbônico. Ela liberando 2 moléculas de gás carbônico, ela vai ter um ácido aqui. E esse ácido também vai precisar se juntar com uma enzima e liberar elétrons para que ela possa de fato entrar dentro da matriz da mitocôndria e realizar todas as funções energéticas dela. E aí, depois que ela se quebra, libera elétrons, libera hidrogênio, que o NAD vai carregar, lembra que eu falei do NAD, que eram os carrinhos que transportavam elétrons e hidrogênios? Ela se junta com uma coenzima chamada coenzima A. Essa coenzima
ligada com essa molécula oriunda da quebra do ácido pirúvico, vai gerar duas moléculas de acetil-CoA. E aí sim ela está pronta para entrar no ciclo de Krebs e realizar a quebra total e completa da glicose. O que nós vamos ter no final do ciclo de Krebs? A quebra total da glicose, como eu falei para vocês, ATP. Ela vai gerar duas moléculas de ATP e vai liberar duas moléculas de CO2. Vamos ver como que esse processo vai acontecer. No derivato, ela foi quebrada e se juntou com uma enzima chamada acetil-CoA. E aí, finalmente, ela entrou dentro da matriz da mitocôndria. E lá o que vai ocorrer? Vai ocorrer um ciclo de diversas reações químicas, que é um ciclo mesmo, as reações elas vão rodando. Só que o que cabe aqui para vocês saberem que a ETEC pode cobrar? Ela vai liberar duas moléculas de energia. Durante todo esse processo, o saldo final vai ser duas moléculas de CO2 liberados. E aí vai ter uma característica importante. Lembra que eu falei dos caminhõezinhos que vão captar hidrogênio, que vão captar elétrons? Eles vão se juntar com mais elétrons e mais hidrogênios e vão gerar o NADH2 e o FADH2. E eles vão ser muito importantes para a próxima etapa, porque eles pegaram todos esses hidrogênios e todos esses elétrons de todas as quebras, desde lá da glicólise, e eles vão armazenar com eles para levar para a próxima etapa. E a próxima etapa é muito importante porque é a que finaliza de fato a quebra da glicose de toda a energia que a gente começou lá com aquele pãozinho que comemos no começo da aula. Então, o que cabe para vocês no ciclo de Krebs? Liberar duas moléculas de ATP, vai liberar dióxido de carbono e o mais importante, vai gerar NADH2 e FADH2, que são aquelas estruturas que vão carregar os elétrons, e eles vão carregar os elétrons para onde? Eles não estavam na matriz da mitocôndria, dentro da mitocôndria, agora eles vão para esses espaços entre membranas aqui da crista mitocondrial. É como se fosse uma crista mesmo, um monte de ondinhas dentro da organela. E aí, quando eles migram para lá, vai ocorrer a cadeia respiratória. A cadeia respiratória vai ser a fase de lacração. Vai ser a fase onde todos esses elétrons e todos esses hidrogênios, eles vão ter um fim e vai concluir a nossa respiração celular. Vamos ver como acontece? Então, está aparecendo aí na imagem a foto da cadeia respiratória. E o que vocês vão estar observando? Nessa parte de azul em cima, representa a membrana da crista. Tá? Essa parte de azul que tem uns espaços brancos no meio. Ela é como se fosse a membrana da crista. E aí ela está dividida. Em cima é a parte de fora, o espaço entre as membranas. Embaixo é a parte de dentro. É onde vão estar ocorrendo todas as reações. Então lá, o NADH, ele vai captar uma molécula de NADH2, né, que veio do ciclo de Krebs. Ele vai pegar um hidrogênio e ele vai mandar para fora. Sabe essas bolinhas verdes que vocês estão acompanhando? São proteínas. Então esse hidrogênio ele vai passar pela primeira proteína, vai ser lançado para o espaço entre membranas e um elétron ele vai ser jogado para a próxima proteína. Vai ser assim o processo. Tá? Todo o processo da célula vai ser assim até chegar no final. Então vamos lá, vamos recapitular. O NADH2 ele está carregado de elétron e hidrogênio. O hidrogênio vai para fora da célula, para o espaço entre membranas, e o elétron ele vai para a próxima proteína. Ele vai sendo carregado. Tá? E aí o que acontece quando ele chega na última proteína? Vamos pensar no cenário da célula. A célula está cheia de hidrogênio fora dela, cheio de prótons de hidrogênio fora dela. E dentro está carregado com muitos elétrons. Então ela começa a entrar de volta para a célula. Só que como ela faz isso? Vocês estão vendo a última proteína, que parece um foguetinho? Na verdade ele não se parece com um foguete, ele parece com uma maçaneta, porque ele vai realmente girar. Então o elétron ele vai entrar dentro, o hidrogênio vai entrar dentro dessa membrana, ele vai girar e vai adicionar um fósforo nela. Assim que ele adiciona um fósforo, o hidrogênio vai e se liga com uma molécula de oxigênio que está dentro do espaço da membrana e vai formar água. Lembra da nossa equação da glicose? A água vai formar oxigênio.
oxigênio forma água. Então as moléculas vão se juntar no espaço interno da membrana depois que o hidrogênio entra por essa proteína que se chama ATP girase, porque ela realmente gira. O hidrogênio entra, ela vai girar, vai adicionar fosfato e esse hidrogênio que entrou se liga com o oxigênio por uma questão de afinidade química e gera a água. Então, a partir desse processo nós conseguimos explicar a nossa equação. Eu vou colocar aí na tela para vocês o saldo de equação final. No final de toda essa cadeia nós temos 38 moléculas de ATP. É muita energia a partir de uma molécula de glicose e é isso que o organismo ele precisa para fazer a respiração celular. A gente só tem energia se fizer respiração. Por isso que a mitocôndria ela é considerada a termoelétrica da célula. Bom, então vamos agora ver processos que não envolvem oxigênio para fazer respiração. Existem seres, como por exemplo bactérias e fungos, que não possuem um meio tão recheado de oxigênio igual a gente, mas eles também precisam obter energia de algum processo. E aí eles resolvem fazer a fermentação. Bom, lembra que eu falei que existem seres como bactérias e fungos que não têm um meio tão nutritivo assim de oxigênio, não tem aquele oxigênio em abundância igual a gente para realizar, por exemplo, uma glicólise, um ciclo de Krebs, uma cadeia respiratória, processos mais complexos. Mas eles precisam ter ali a matéria orgânica, eles precisam se alimentar de alguma forma, então eles precisam também quebrar a glicose. E aí existem os processos fermentativos. Os processos fermentativos são aqueles que ocorrem na ausência do oxigênio, tá? E aí é isso que vai acontecer, ele vai passar a energia da glicose para as moléculas de ATP, igual acontece lá com a respiração celular. Esse processo ele pode ser lático e ele pode ser alcoólico. O alcoólico é exatamente esse que faz a fermentação da cerveja, a fermentação do vinho. O lático é aquele lá que faz a fabricação de iogurtes, vai fazer também aquela dor que você sente quando você faz exercício, aquela liberação de ácido lático também a gente vai entender o porquê. Vamos ver o que acontece nos dois processos de fermentação. Começando com a alcoólica, a glicose ela vai precisar ser oxidada. A oxidação, toda vez que tem essa palavra na biologia de quebra de alguma coisa, é a degradação, é a quebra, a oxidação é a quebra. E ela vai gerar 2 piruvatos lá na respiração celular. Aqui ela vai gerar 2 piruvatos, mas não vai ocorrer aquele processo todo do ciclo de Krebs e etc. Ela precisa se virar. Então ela vai liberar 3 carbonos e vai ficar com só 2. Uma molécula com 2 carbonos, ela vai ser convertida em etanol. Ela liberando etanol, ela vai liberar 2 moléculas de gás carbônico com mais energia. Lembra que o nosso objetivo aqui, desde lá da respiração da célula dos organismos eucarióticos, é a obtenção do ATP. É isso que a gente corre para quebrar a glicose, porque ele quer o ATP. Então aqui ele também vai querer o ATP, só que é um ATP assim, muito baixo. Moído, aquele sofrimento, mas é ATP, é a energia que a célula precisa. Então esse é o processo da fermentação alcoólica. E aí vai depender do organismo e do meio em que ele foi jogado, que vai gerar o tipo de fermentação. Então, por exemplo, se uma bactéria específica de fermentação de vinho for jogada em suco de uva natural, tá? Não é suco tangue não, uva natural. Você joga uma bactéria ali naquele meio e ela vai fazer a fermentação. Ela vai começar a degradar a glicose da uva. E aí o que vai acontecer? Vamos ter o vinho. Mesma coisa das leveduras. A levedura é um fungo, ela vai ser jogada ali naquele meio e vai processar e vai ter também o etanol. E a partir de todos esses processos, de todas essas quebras, ela vai ter a matéria orgânica dela e vai liberar energia. Tudo bem? Outro processo, o pão. Também vai ser pelo mesmo fungo. Esse fungo, ele vai fazer a fermentação, vai liberar o etanol e vai liberar 2 moléculas de CO2. Esse CO2 ele não vai ser liberado para o ambiente, ele vai ficar dentro do pão. E aí o pão vai crescer. Por isso que o pão ou o bolo, quando fica fofinho, tudo aquilo é liberação de CO2, tá? Oriundo dessa quebra aqui. O etanol. Você acha que
extrair o álcool do caldo da cana. A partir do caldo da cana, você vai jogar um micro-organismo ali, ele vai degradar e vai gerar o combustível. Então, o álcool que a gente bebe não é o álcool do combustível, especificamente. Então, essa é a fermentação alcoólica. Da quebra do piruvato, vai liberar 3 carbonos, que vocês precisam saber, e vai gerar etanol, CO2. CO2 vai deixar o bom fim, mais 2 moléculas de energia. Não é aquele tanto de ATP que a gente precisava, nós seres humanos, mas é o que é necessário para ele ali naquele momento. Um organismo tão pequeno e tão simples, tá? Tem um outro tipo de fermentação, que é a fermentação do leite. E aí ele vai quebrar o piruvato, mesmo processo, quebra o piruvato, só que ele gera 2 ácidos láticos, ao invés do etanol aqui. O etanol é só analcoólico. Aqui ele gera o ácido lático, mais 2 moléculas de ATP. Muito pouco também, mas é o que ele precisa, não se preocupem com isso. Na nossa respiração, vão ser liberados no final 38 ATPs. Olha a diferença, né? A diferença do oxigênio, a falta que o oxigênio faz para a energia. Mas está tudo certo para esses organismos. E aí quem realiza essa quebra do ácido pirúvico? Quem realiza essa quebra do piruvato? São algumas bactérias, alguns fungos e as nossas células musculares. O iogurte, a produção do iogurte, a bactéria vai ser jogada ali no leite, ela vai começar a fermentar, a comer aquela glicose e vai gerar o ácido lático, a fabricação de queijo, de leite. O resultado dessa quebra é o ácido lático, como eu falei para vocês. Só que o ácido lático, ele vai causar alguns problemas, porque ele vai gerar aquele cheiro azedo, aquele gosto rançoso. Tudo isso é a culpa do ácido lático, tá? Se o leite ficou ali por 2 dias a mais fora da geladeira, ficou com aquele cheiro ruim, um dia começou a aparecer um monte de bicho, é por causa do ácido lático. O ácido lático ele vai ser liberado também nas nossas células musculares. Então você começou, primeiro dia de academia, foi lá, faz muito exercício. No outro dia você está morto, cheio de dor. Mas por que isso aconteceu? Porque nas suas células musculares não tem mitocôndria suficiente para realizar a atividade, porque você não está acostumado. Então ela vai o quê? Começar a fazer energia sem oxigênio. E toda vez que ela faz energia sem oxigênio, a gente tem uma fermentação. E o tipo de fermentação que ela faz é a fermentação lática. E aí ela começa a liberar ácido lático. Esse ácido lático é o que causa toda a nossa dor. É aquele mesmo que gera o azedo do leite, é aquele que gera a nossa dor muscular depois do exercício intenso, né? E aí, conforme você for indo para a academia, suas mitocôndrias elas vão aumentando e elas vão se acostumando também. Com o número de mitocôndrias aumentando, você passa a fazer respiração aeróbica com o auxílio do oxigênio. E aí você passa a fazer suas atividades mais leves, sem dor e sem a liberação de ácido lático. Certo? Então agora nós vamos ver como que outros seres, como as plantas, elas vão obter o alimento delas e a energia também. Bom pessoal, nós conseguimos realizar as nossas reações químicas a partir dos alimentos que nós consumimos e a partir disso quebrar a glicose e outras macromoléculas. Já existem organismos que eles são autótrofos, lembra na minha primeira aula que eu falei? Organismos autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento, autossuficiente. Eles mesmos vão transformar a matéria orgânica deles a partir de substâncias inorgânicas e nós vamos ver como que esse processo vai acontecer. Quais são esses organismos autótrofos? Geralmente são do reino plantário, as plantinhas, as bactérias, porque algumas vão possuir clorofila e a partir da clorofila ela vai conseguir fazer a fotossíntese. Protistas. Quais são os representantes aqui do protista que vão realizar a fotossíntese? As algas. As algas elas estão inclusas no reino dos protistas e elas também possuem a clorofila, os cloroplastos e a clorofila para realizar a fotossíntese. Como eu falei, qual é a função da clorofila? A clorofila vai ser importante para a fotossíntese porque ela vai absorver a luz e a partir da energia luminosa que ela vai ter o produto final, que é esse produto orgânico. Tudo bem? Então, nos organismos eucariontes, lembra o que é um organismo eucarionte? É aquele
aquele organismo que possui núcleo verdadeiro, que possui a membrana ao redor do núcleo, aquela membraninha de proteção, e ela vai ser fundamental para o armazenamento do material genético. Seres eucariontes são seres humanos, são aqueles inclusos no reino animal, são aqueles inclusos no reino vegetal, são os protozoários também. Tá? Então, qual é o mecanismo de reação da fotossíntese? O que vai acontecer na fotossíntese? Ela vai pegar o CO2 que está livre ali no ar e a água. A água é aquela que, quando chove ou quando nós vamos lá e regamos a plantinha, ela vai absorver e ela vai gerar a substância orgânica dela, que é a glicose. Tudo bem com isso? Então, esse é o mecanismo que os eucariontes do reino Plantae, tá? Nós não fazemos fotossíntese. Do reino Plantae, do reino Monera, das bactérias, e do reino dos protozoários, dos protistas. Tá bom? Então, como que vai acontecer? Outra coisa. Ela só vai produzir glicose? É a única matéria orgânica que ela produz? Não. Mas é a única macromolécula que nós vamos estudar. O ensino básico, ele ensina para vocês a fotossíntese a partir da matéria orgânica da glicose, mas ela pode obter lipídios, ela pode ter aminoácidos. Tudo bem? Se cair alguma questão, só produz a glicose de matéria orgânica. Não, tá errado, tá? Ela produz outras macromoléculas, mas aqui, para o nosso caso, a glicose é a mais importante. Então, como que vai acontecer a fotossíntese? Ela vai ter dois processos, a fase escura e a fase clara. Então, professor, a fase clara é de dia, a fase escura é de noite. Não. A fase escura ela pode acontecer em qualquer momento, mas a fase clara, ela tem que ser obrigatoriamente de dia. Ela é uma fase fotoquímica. Foto vem de luz, ela vai precisar da luz do dia para fazer a fotossíntese. Então, vamos ver como que acontece cada uma delas e vamos começar com a fase escura e vocês vão entender por quê. Qual é a fase mais importante que vocês acreditam? Professor, se precisa da luz, e a luz é o objeto principal para que ela consiga realizar a fotossíntese, então é a fase clara. Errado. É a fase escura, porque é a fase que ela vai metabolizar tudo, é a fase bioquímica, e aí ela vai gerar a glicose. O objetivo dela é comer, não é? O objetivo dela é ter matéria orgânica. Então ela vai acontecer aqui, na fase escura. Como que vai ocorrer esse processo? Esse processo vai acontecer no estroma. Estroma da onde, pelo amor de Deus, professor? Estroma do cloroplasto. Cloroplasto é uma organela presente exclusivamente nesses organismos que vão realizar a fotossíntese. Dentro do cloroplasto nós vamos ter a clorofila. Lá no citoplasma do cloroplasto, ele também vai ter um citoplasma, nós chamamos de estroma. E é nesse estroma, nesse citoplasma do cloroplasto, que vai realizar todas as reações químicas. Dentro desse citoplasma tem como se fossem moedinhas, uma empilhadas em cima da outra. E essas moedinhas empilhadas uma em cima da outra são chamadas de tilacoides. Tem que saber? Tem. Tilacoide tem que saber, porque é dentro do tilacoide que nós vamos ter uma substância química que se chama magnésio. E a partir do magnésio que a clorofila vai atuar. A clorofila ela consegue captar a luz solar a partir do magnésio e ela fica dentro do tilacoide. O tilacoide é como se fossem um monte de moedinhas, uma empilhadas em cima da outra. Mas, falando da fase escura, nós vamos ter que lembrar que ela está acontecendo dentro do citoplasma do cloroplasto, no estroma. E o que vai acontecer aqui? O CO2 ele vai entrar. E o que a célula vai gerar? Se é a fase mais importante, é a fase que ela vai conseguir o alimento, ela vai gerar glicose. Mas professora, entrou CO2, de onde surgiu esse hidrogênio? Então ela vai precisar de hidrogênio, né? Então anota aí, ela vai precisar de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio, ele é um cátion. Como vocês vão ver lá com o professor Fernando, toda vez que nós temos um cátion, significa que eu perdi um elétron, né? Se ele perder um elétron, ele está positivo. Então ele vai precisar do quê? Balancear. Ele vai precisar de um elétron também.
precisando de hidrogênio para ter a glicose, ela está precisando de elétron, ela está precisando de energia também, porque sem energia ela não vai fazer nada disso, ela não vai conseguir transformar o CO2 na molécula de glicose. Então vamos lá, vamos anotar aqui o ATP. Lembra que o nosso objetivo do ATP é transformar essa energia em algo mais fácil para a célula absorver? Esse algo mais fácil para a célula absorver seria o ATP, tá bom? Então são essas três coisas que eles estão precisando. E quem vai fornecer hidrogênio, quem vai fornecer elétrons e quem vai fornecer ATP para essa célula fazer a fase escura, a fotossíntese de fase escura? Quem vai fornecer é a fase clara. Então tudo que a fase clara for fazer vai ser em benefício da fase escura, para que ela consiga completar o ciclo dela, né? Então o que vai acontecer na fase clara? A fase clara, ela vai ser fotoquímica. Concorda comigo? Vai ser fotoquímica. Ela vai ter a introdução de H2O. Bom, se entrou H2O, deixa a água ali na célula. Libera oxigênio. Bom, entrou H2O, liberou oxigênio, a gente vai ter que fornecer hidrogênio, elétrons e energia para a próxima fase. Como que ela vai fazer isso? A partir da quebra dessa água. E essa quebra da água, ela vai ocorrer aqui, nesse processo fotoquímico. A lise da água vai liberar 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de elétron e meia molécula de oxigênio. Esses dois produtos não são os produtos que a fase escura estão precisando? Elas vão ser carregadas por um carregador, lembra daqueles caminhõezinhos? Esses caminhõezinhos são chamados de FAD e NAD. Vão carregar as moléculas para a fase escura. Então, os dois a gente já tem, o hidrogênio e o elétron, oriundo da quebra da água na fase clara. O que está faltando? Está faltando a energia. De onde essa energia ela vai vir? Essa energia ela vai vir quando a luz incide sobre o cloroplasto. Quando a luz incide sobre o cloroplasto, os tilacoides eles vão ficando excitados, é esse nome mesmo, eles vão ficando todos saltitantes. Assim. E aí o que acontece? Quando você estuda química, lá na aula do professor Fernando, vocês vão ver que vão ter camadas de energia. A célula, ela vai ter também essa camada de energia, porque ela vai ter processos químicos. Então o que vai acontecer? O elétron ele vai ficando excitado, ele vai pulando as camadas de energia. Ele pulando as camadas de energia, ele vai chegar num nível tão alto que ele pulou tanto que ele vai precisar voltar. E essa volta que vai liberar energia, tá bom? É o desaceleramento que vai gerar o ATP. Então o ATP oriundo da fase clara e vai ser o resultado final na fase escura, tá bom? Então qual o objetivo aqui? O que vocês precisam saber? O que vocês precisam saber é que a fase clara ela vai fornecer hidrogênios, elétrons e ATP para a fase escura. E a fase escura vai ser a fase mais importante de todas, porque ela vai gerar matéria orgânica, que é o alimento da planta. Ela vai ser autotrófica. Ela precisa produzir o alimento dela e a partir disso ela vai produzir, tá? Bom, existem alguns seres também, como as bactérias fixadoras de nitrogênio, que elas não vão realizar fotossíntese, elas vão realizar uma chamada quimiossíntese. Como que vai acontecer isso? Elas são fixadoras de nitrogênio. Elas vão captar a amônia ali do solo e essa amônia vai sofrer uma oxidação, vai ter uma entrada de oxigênio nessa amônia e vai gerar o nitrito, tá? E o nitrito, essa liberação da formação da amônia para o nitrito vai liberar energia. Essa energia liberada vai ser fundamental aí sim para que ela pegue o CO2 mais a água e converta em glicose, tá? Então não é um processo igual da fotossíntese que vai direto, CO2 mais água e glicose, não. Ela vai precisar quebrar primeiro a amônia em nitrito e a partir dessa energia que ela vai gerar a matéria orgânica. Então é a fixação de substâncias orgânicas a partir de
Qualquer dúvida, falem com a plantonista e até mais. Bom, pessoal, então lá na página 42 do vestibulinho, de olho no vestibulinho, exercício 1, nós vamos ter um exercício com um gráfico de consumo de glicose. Vamos ver o que ele está pedindo. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase? Homeostase é o equilíbrio da célula, de uma célula que inicialmente está em condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Então, observando o gráfico, nós temos algumas nuances, né? Mas aí a gente precisa lembrar que o consumo de glicose sob as condições anaeróbicas, ela é alta porque você só tem a produção de 2 ATPs. Quando você tem o aumento do oxigênio, você diminui o consumo da glicose, porque a célula vai produzir mais ATP. No final, lembra que eu falei, nós vamos ter 38 moléculas de ATP. Então, o que nós temos que procurar no gráfico é aquela curva que está decrescente, aquela curva que está caindo. No nosso gráfico, nós podemos observar que a curva de número 5 é a que está com o menor consumo de oxigênio. A curva que representa o perfil de consumo da glicose aí é a de número 5, letra E. Tudo certo? Bom, pessoal, então vamos para a página 43, de olho no vestibulinho, exercício 8. Ele vai falar o seguinte: há milhares de anos, o homem fez uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. Esse crescimento da massa ocorre por qual motivo? Lembra que eu falei na aula que o CO2 liberado, ele vai ficar dentro do pão, aí ele vai fazer o pão crescer? Esse aumento de CO2 retido ali, não vai ser liberado, vai fazer com que ele fique fofinho, vai fazer com que ele cresça e fique fofinho. Então, é letra A, devido à liberação de gás carbônico oriundo da fermentação. Tudo bem? Qualquer dúvida, é só perguntar para o professor que está acompanhando a aula com vocês ou no plantão de dúvidas. Bons estudos e até mais!